Pois bem, agora vamos ao item 53 do material didático, a Guerra dos 30 Anos. Né? Essa guerra eu já até tenho falado para vocês, essa é assim, uma guerra que ela é considerada a pior guerra da história da Europa. Diz que a Alemanha, ela ficou, para você chegar à destruição da Alemanha nessa guerra dos 30 anos, você tem que somar a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você sabe que a Alemanha ela perdeu a Primeira Guerra Mundial e perdeu a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, então, um monte de aviões jogando bomba. Mesmo assim, diz que essa destruição foi pior. Essa guerra entre católicos e protestantes. Essas guerras estão acontecendo. Agora, vamos dizer, é uma guerra pior. E nesse período está acontecendo a Guerra dos 80 anos, entre católicos e protestantes calvinistas lá na Holanda. As guerras estão acontecendo. Nós estudamos sobre essa guerra. Volta lá na Guerra dos 80 anos. Né? E junto com a Guerra dos 80 anos, católico contra protestante, lá na Holanda, aqui agora vai pegar principalmente a França, a Alemanha, okay? essa guerra. Né? Então ela começa em 1618, final da página 69. Eu comento. Uma das piores corrupções promovidas pela Babilônia apocalíptica e por suas filhas protestantes foi a infame Guerra Justa, ou Guerra Santa de Agostinho de Hipona. É impossível calcular os mortos entre pagãos, muçulmanos, judeus e cristãos anabatistas no período entre Agostinho de Hipona, em 411, Carlos Magno, nos anos 800, passando pelas Cruzadas e a Inquisição até a Guerra dos 30 Anos, que teve fim em 1648. Irmãos, não tem como calcular. Vocês lembram, eu contei para vocês a história de Carlos Magno, que nos anos 800, ele fez 30 anos de guerra, 32 anos de guerra, para impor o catolicismo entre os celtas, entre os vikings. Foram 32 anos de guerra, imagine, e guerra entre bárbaros, que eram aquelas guerras de machado, tudo, né? Aquilo ali foi uma das piores guerras. Isso nos anos 800, mas a Igreja Católica, ela no ano 411, ela já, através de Agostinho de Hipona, ela já perseguia, na verdade perseguia antes, tá bom? Mas a partir de 411 é que Agostinho de Hipona começa a defender a teoria da guerra justa. E em 413 o Papa assina um decreto proibindo a existência das igrejas anabatistas. Os cristãos daí passaram a ser perseguidos pelo exército romano. Até o ano 413, as igrejas que só batizavam adultos eram consideradas igrejas cismáticas, mas Agostinho de Hipona, com a assinatura do Papa, transforma elas em hereges, e aí passa a persegui-las. Tá bom? E está sendo perseguidos até agora. E todo esse tempo de guerra, em 1618, presta atenção, ainda não acabou a perseguição da Igreja Católica. A perseguição da Igreja Católica vai terminar em 1830 na Espanha, e da Igreja Luterana vai ser a última, 1858, na Suécia, onde a Assembleia de Deus vivia, né, com outros nomes. Eu vou mostrar para vocês. Então a perseguição vai continuar. Você não tem como calcular a quantidade de mortos. E essa guerra dos 30 anos, que é a pior guerra da história da Europa, você também não tem como calcular. Por que era uma guerra tão terrível? Porque era uma guerra religiosa herética, tá bom? Fanática, porque claro que isso aqui é fanatismo. Ninguém vai dizer que católico e protestante estão matando aqui realmente pelo reino de Deus. Isso aqui é fanatismo, são duas seitas. Mas por que era terrível? Porque o católico, ele entendia o seguinte, olha, por exemplo, quando ele atacava uma cidade protestante, ele dizia, esses protestantes, eles estão tentando corromper a Igreja de Deus. E Agostinho de Hipona disse que nesse caso, nós temos que pegar, torturar. As palavras de Agostinho de Hipona, né? Se ele confessar a fé católica, mesmo sob tortura e até morrendo depois, ele vai salvo. Ele vai salvo.
Então, ele pegava, atacava aquelas pessoas e matava, fosse velho, mulheres, criança. Não? E o protestante, na sua vez, quando ele atacava uma cidade católica, ele fazia o mesmo. Ele dizia, é o anticristo sentado na igreja de Deus, nós temos que tirar ele de lá. Então era um fanatismo religioso e por isso essa guerra ela é tão terrível, né? Bom, na página 70, o comentário prossegue. Os resultados dessa guerra foram terríveis para os anabatistas. Não? Por quê? Porque essa guerra, claro, inclusive vocês vão ver o fim da guerra, os anabatistas estavam envolvidos, havia um ódio tanto do católico quanto do protestante, dos anabatistas. Por quê? Os anabatistas diziam, o batismo de vocês não tem valor. Por isso que eles eram chamados de anabatistas, né? Rebatizadores. Tá bom? Aqueles que viviam na Boêmia, grande refúgio dos anabatistas, tiveram que sair peregrinando pelo mundo, pois o catolicismo retomou o controle da região após a Batalha da Montanha Branca, em 1620. Ou seja, em 1620, a guerra começou em 1618, então, uma região que ela estava dividida, a Igreja Católica já tomou o poder naquela região. Lembre-se que essa região da Boêmia é uma região que, historicamente, eles não aceitavam a Inquisição. Então, quando a Igreja Católica toma, automaticamente a Inquisição é estabelecida lá. A obra História das Guerras, do historiador Demétrio Magnoli, faz um resumo dessa guerra. Ele diz, no fim, estabeleceu-se novo tipo de regulamentação das relações internacionais, em que o princípio do interesse nacional substitui a confissão religiosa. Olha, irmãos, como isso é importante. O fim dessa guerra, quando você vai estudar a história, os historiadores consideram que o nascimento do Estado moderno, onde a religião não vai influenciar o Estado. Aqui eles começam a dar passos para que o Estado esteja separado da religião. E quem é que está pedindo isso? É o Estado. O Estado quer se livrar de católicos e de protestantes. E nós veremos outros casos em que o Estado está tentando se livrar de católicos e protestantes. Inclusive, filósofos, o ateísmo vai surgir de pessoas ligadas ao Estado que não suportavam conviver com religiosos corruptos, que eram os católicos e protestantes, porque a política estava com os católicos e protestantes. É como você vê, por exemplo, no Brasil não teve lá por exemplo, os religiosos que foram presos, né, estavam sendo processados, porque eles pediram até propina em forma de Bíblia. Conviver com esse tipo de religioso, o religioso desviado ou o religioso que é ligado a uma seita, é a pior pessoa para você conviver com ele. O desviado, porque a Bíblia diz que tem mais 7 demônios lá perturbando ele. E aquele que está ligado a uma seita, a seita, como se diz, ela não é de produção humana, ela é de produção do demônio. Então, por isso que eu falo, o ateísmo ele surge de pessoas que eles querem distância da religião. Eu mostrei para vocês o humanismo, o Erasmo de Roterdã e outros humanistas escreveram, e Erasmo de Roterdã ainda chegou a escrever, olha, eu não quero nem a Igreja Católica, nem a Igreja Protestante. Eu quero uma terceira igreja. Essa expressão que ele usou. Porque ele falou, essas igrejas, vocês não praticam o cristianismo, porque o cristianismo, ele é tolerância. Mas essa guerra, então, a primeira coisa, ela agora é o nascimento do Estado moderno, como eles dizem. E que a questão é essa, o interesse nacional substitui a confissão religiosa. Não é a questão religiosa que decide. Não? E prossegue. Durante séculos, a pior guerra da Europa sempre foi lembrada como tendo sido a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Alguns historiadores, como Franz Mehring, chegavam a afirmar que semelhante destruição nunca foi suportada por nenhum grande povo civilizado. A Alemanha foi conduzida a um retrocesso de 200 anos em seu desenvolvimento.
O número de vítimas dessa catástrofe nunca pôde ser calculado com precisão, mas as estimativas de perda foram desde metade da população da Europa Central, metade, irmãos, até as atuais mais ponderadas de uma quinta parte, ou seja, quase 4 milhões de mortos, um retrocesso de 20 milhões para cerca de 16 milhões de habitantes. Isso aqui é um documento, por isso que eu gosto de colocar textos de historiadores para nós analisarmos, para você ver. E essa é uma guerra organizada por quem? Por católicos e protestantes. Por isso que vai surgir uma geração que odeia o cristianismo. A esquerda vai nascer em cerca de 150, 200 anos. E ela vai nascer dizendo, nós temos que acabar com a religião, nós temos que acabar com o cristianismo. Tanto que a esquerda vai criar a religião. Nós veremos quando ocorrer a Revolução Francesa, o que ocorre? A esquerda ela organiza uma religião para ela, que existe aqui no Brasil, a Igreja do Grande Ser. O lema dela, ordem e progresso. Esse lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, vem dessa igreja, a Igreja do Grande Ser, uma seita criada pela Revolução Francesa. Por que eles criam essa seita? Uma seita pacifista, nada de brigar por doutrina, por nada. Não. Por quê? Porque eles acreditavam, olha, tem que acabar com essa religião das brigas. E no entender deles tinha que acabar com o cristianismo. Eles não conseguiam ver o terceiro cristianismo. Mas vocês vão, o terceiro cristianismo, fica até estranho, mas a terceira igreja, né? Eles viam o católico, viam os protestantes. Eles não viam os anabatistas. Eles não viam os anabatistas. Então, o que vocês vão ver surgir a partir de agora é uma influência maligna, dizendo que o cristianismo é uma coisa ruim para a humanidade. É o sentimento que nasce a partir de agora, é o sentimento que está na esquerda hoje. Tá bom? É o sentimento da Revolução Francesa. Vamos acabar com o cristianismo porque o cristianismo não é bom. Olha o que ele está organizando, a Guerra dos 30 anos. Eles não conseguem ver que quem está organizando a Guerra dos 30 anos não é o cristianismo. São duas falsas igrejas. Os católicos, que é a Babilônia apocalíptica, com certeza, e as igrejas protestantes são as filhas dela. Elas difamaram o cristianismo de tudo quanto é maneira. E ainda esconderam informação sobre as igrejas anabatistas. Esse trabalho que eu estou fazendo com vocês é um trabalho para dar fim a essa mentira da história. O comentário prossegue na página 70. Expressando um grau de morticínio e destruição que só viria a ser superado com as duas guerras mundiais do século XX. Em muitas partes da Alemanha, nem mesmo a Segunda Guerra Mundial teve efeitos tão devastadores, com uma perda de certas regiões de mais da metade da população e quase totalidade da colheita e do rebanho. Para alguns autores, mais do que uma guerra, foi uma crise geral que marcou o século XVII, como um século de estagnação ou até mesmo decrescimento demográfico e econômico, discutindo-se apenas se a guerra teria sido uma das causas ou a maior consequência dessa situação de declínio e decadência gerais. No século XVII, na historiografia, ficou como que comprimido entre as glórias do século XVI, momento de expansão marítima e de descobertas, como os metais preciosos da América, e as luzes do século XVIII. As luzes do século XVIII, uma pausa para explicar a vocês, que é chamado os homens que se chamavam iluminados, né? O período chamado de iluminismo. Esse período, eles vão olhar para esse século XVII, lá no século XVIII, eles olham para o século XVII e para os séculos anteriores, e eles vão falar, mas caramba, o cristianismo só fez coisa ruim. Aí eu vou mostrar para vocês, teve um deles que escreveu um livro que é vendido aí até hoje, o livro negro do cristianismo, que conta a história, histórias e mais histórias, histórias de violência que nem os católicos e protestantes contavam. Aí eu vou escolher uma história desse livro, porque se eu for contar de todos esses livros, todos esses documentos que eu estou mostrando para vocês, às vezes eu tenho que contar uma história. Às vezes de livros de 1.800 páginas, por exemplo, a obra a Crônica dos Luteritas, são 1.800 páginas, 2 volumes.
Eu contei um trechinho de uma história, porque são tantas histórias, nós ficaríamos aqui 10 anos. Mas essas histórias são todas escondidas pelos protestantes, pelos católicos. Tá bom? Então, eles, além de difamarem o cristianismo, eles ainda esconderam a história. Esses homens que se diziam iluminados, a grande maioria deles não conseguiram ver os anabatistas como sendo a verdadeira igreja de Jesus, porque a história estava bem mal contada, né? Horrível que eu falei, mas estava bem oculta, né? Vamos dizer, estava bem falseada. Do jeito que a Igreja Católica escreveu, ela escreveu a história seguinte: todas as igrejas que existiam fora dela eram perigosas, eram heréticas, tinham que ser queimadas, tinham que ser destruídas. Ela tinha que fazer isso para purificar o reino de Deus. Ela contou essa história e o mundo acreditou. Até no meio evangélico tem pessoas acreditando, que acreditam hoje que ela era realmente a igreja de Jesus. E é interessante, é chamado de século das luzes, e eles são chamados os iluministas, e o iluminismo é o período, mas eles olhando, eu vou mostrar para vocês obras que eles escreveram, né, e a conclusão deles é que tem que acabar com o cristianismo. E até hoje, então, esse grupo iluminista, que gera a esquerda também, até hoje eles trabalham para terminar com o cristianismo. É a situação política do Brasil. O governo do Brasil, ele, por ser de esquerda, ele, por exemplo, trabalha para a religião africana, está investindo em postos de saúde, colocando templos umbandistas. Eu tenho alunos da Bahia, eles falaram que na cidade surgiram vários templos de Umbanda lá, usando dinheiro público. Então a esquerda, ela é contra o cristianismo. Né? O comunismo é de esquerda, não surge de esquerdistas. Lá o budismo funciona normalmente, hinduísmo, não? O cristianismo é que não pode funcionar. Okay? E por que esse ódio? Karl Marx dizia, olha, o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, dos poderosos, então nós temos que controlar eles. Só que ele via errado. Ele olhava para a igreja católica e para a igreja protestante. Mesmo assim, eu mostrei para vocês um livro de um comunista que ele fala das igrejas anabatistas que viviam no campo. Mas pequenas citações também. Ele não chega a defender que essa era a verdadeira igreja de Jesus. Mas ele diz que o cristianismo deveria ser vivido assim. Não teve uma visão sucessionista. O comentário prossegue. Né? E as luzes do século XVIII, período de florescimento dos movimentos de ilustração e das grandes revoluções democrático-burguesas, como a Revolução da Independência Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. Nós vamos estudar, quando chegarmos nesse período, estamos na cronologia, porque tanto a Revolução da Independência Americana quanto a Francesa, elas vão acabar, vai ser o fim da perseguição religiosa. Não? Elas vão colocar nos seus documentos, né, que ninguém poderá ser molestado por sua fé. Só aí que a Igreja Católica e Protestante vão parar de matar. Nos países onde forem implantados, por exemplo, nos países católicos, como a Espanha, ela não vai seguir a Revolução Francesa. E não vai seguir a Revolução da Independência Americana também. A Suécia, que é luterana, também não vai seguir. Ela só vai terminar lá em 1858. Mas e aí depois essa influência da independência americana e da Revolução Francesa vai tomar o mundo e todos vão chegar à conclusão que ninguém deve ser molestado por sua fé. Hoje já tem até países muçulmanos, tá bom, que estão com essa visão. Os comunistas é que realmente não arredam o pé e continua. Também o hinduísmo lá na Índia continua perseguindo o cristianismo. Na verdade, mais de 50% da população da Terra, os cristãos que vivem naquela região são perseguidos. Esses países que eu falei para vocês somam mais de 50%. Só China e Índia, você já tem quase
3 bilhões. Vocês já se aproxima, 50% são 4 bilhões, né? O mundo tem 8 bilhões. Então, só China e Índia já são quase 3 bilhões de pessoas. E aí vai somar outros países comunistas, países islâmicos, vai somar a Rússia também, que a Rússia... então, a população que você vai encontrar aí, tranquilamente passa de metade da população da Terra. Bom, o comentário prossegue abaixo. No fim, estou pegando esse documentário, né, desse livro História das Guerras, um livro, vamos dizer, neutro, tá? Só contando a história da guerra, sem questão doutrinária, porque às vezes você vai ler um protestante, ele esconde uma determinada coisa, um católico. Então é bom ver um historiador secular, né? Então ele diz, no fim, estabeleceu-se novo tipo de regulamentação das relações internacionais, em que o princípio do interesse nacional substitui a confissão religiosa. Como consequência do término da guerra, estabeleceu-se não só um novo equilíbrio de poder, mas uma nova regra do jogo das relações internacionais. Por isso, os tratados de Westfália, que foi assinado agora no final da Guerra dos 30 Anos, cuja assinatura em 1648 encerrou a Guerra dos 30 Anos, são vistos como o marco da construção da ordem europeia moderna, em que a razão de Estado sobrepõe-se aos princípios religiosos medievais da soberania universal do papado, que havia sido a base das grandes monarquias nacionais. Isso aqui para, vamos dizer, o cristianismo, nós temos que negar que foram cristãos que organizaram essa Guerra dos 30 Anos. Nós temos que dizer que são duas seitas. Porque se nós confessarmos que eles são cristãos, é por isso que a sociedade hoje, o discurso da sociedade é o seguinte, esquece esse negócio de cristianismo porque não é coisa boa, porque o cristianismo na história sempre foi uma coisa ruim, é isso que eles falam. O governo brasileiro, depois eu vou mandar para vocês, eles fizeram uma coleção educacional. Teus filhos, quando vão para o ensino médio, para a faculdade, existe uma coleção que foi desenvolvida pelo governo, é uma coleção só para difamar. História, né? Só contando as coisas da história da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Uma história geral só difamando Igreja Católica e Igreja Protestante, sempre chamando de cristianismo, cristianismo, cristianismo. Então, é uma maneira de difamar o cristianismo. E aí a população vai chegar no momento que é o que o anticristo vai propor, uma nova religião, a profecia é essa, uma nova religião, né, uma religião que todos se respeitam, todas as religiões são aceitas, todos os deuses são aceitos. Essa certamente vai ser a religião do anticristo. Por quê? É a religião da maçonaria, é a religião do gnosticismo. É a religião do gnosticismo. Bom, eu comento abaixo, estamos na página 71. Uma diferença básica da Guerra dos 30 Anos para a Segunda Guerra Mundial se encontra na razão da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos e aliados não guerreavam contra o povo, guerreavam contra militares que estavam no poder. Se eles encontrassem uma fazenda, pode até ter tido algum caso de violência, mas ele não atacava. A mesma coisa, o exército alemão, quando invadiu a França também, eles foram invadindo, passando por fazenda, podiam fazer alguma maldade, mas o alvo era chegar lá no exército francês. Era uma luta exército contra exército. Aqui não era uma luta povo contra povo. Eles estão tentando contaminar a Igreja de Jesus. Isso, quando é ensinado na faculdade, as pessoas fazem piada com isso, irmãos. Vocês podem verificar a quantidade de jovens cristãos que vão para a faculdade e eles perdem até a fé. Eu vivenciei isso com pessoas. Meu filho, quando foi para a faculdade, eu expliquei para ele, meu filho, vamos contar a história que o cristianismo fez isso, isso, isso. Isso é mentira. Na verdade, sempre existiu igrejas simples, como a igreja que você frequenta, tá bom? Que não tem nenhuma relação com o Estado. E eles lá na faculdade vão contar só a história da igreja política. Só que eles vão dizer que ele é a igreja de Jesus. Pronto, então meu filho foi para a igreja vacinado. Meu filho, graças a Deus, está na igreja servindo Jesus, é um homem que teme a Deus,
Mas o jovem que vai para a faculdade, o professor chega lá contando essa história, bom, tem que contar essa história, eles fazem piada mesmo, né? Espero que não tenha, principalmente evangélicos aqui, porque olha o que o cristianismo fazia, tá bom? Né? Olha o que os seguidores de Jesus fizeram na história, eles vão fazendo isso e vão massacrando os jovens. Tá bom? Então, se os jovens não forem preparados para eles enfrentarem essa história, que é contada do jeito que é contada, eles perdem a fé. Eles perdem a fé. Eles têm que ouvir essa verdadeira história, como eu estou contando para vocês. Se você for no YouTube procurar lá, pastor da Assembleia de Deus, né, com imagem de Maria no púlpito, pastor da Assembleia de Deus se torna católico, você vai encontrar um pastor que era da Assembleia de Deus, da CGADB, da Convenção Geral, e ele dando testemunho. Eu olhei para a história da igreja. A Assembleia de Deus é uma igrejinha que nasceu agora. A Igreja Católica é a igreja que sempre existiu. Existe há 2000 anos. Então eu falei, essa tem que ser a igreja verdadeira. Aí hoje ele está no púlpito lá com uma imagem de Maria. Provavelmente já foi exigido que ele participe de algum culto para tirar a alma do purgatório, ou seja, fazer uma oração ao mundo dos mortos para tirar alguma alma do purgatório. Se ele foi fazer um velório, ele teve que fazer isso. Se ele já fez isso, já é 100% um praticante da religião de Baal. É um praticante, porque esse negócio de oração aos mortos, essa é a religião de Baal. Isso está bem claro na Bíblia. E até os calvinistas dizem que é. Só que agora eles estão olhando para a história e os próprios calvinistas estão dizendo, você vai na internet, pesquisa lá também, calvinista se converte ao catolicismo. No YouTube você vai encontrar o calvinista dando testemunho. E o que ele diz? Calvino viveu agora 500 anos, a Igreja Católica, os concílios católicos, eles sempre defenderam o purgatório, a oração aos mortos, então agora eu acredito em oração aos mortos. Você vai encontrar um calvinista pregando isso no YouTube. Por que ele agora, vamos dizer, está pregando isso? Porque ele nunca ouviu uma aula como essa que eu estou fazendo com vocês, mostrando que havia sim uma igreja verdadeira na história. Esse é um testemunho importantíssimo, porque o testemunho diferente, se nós dissermos que viemos da Igreja Católica, é a morte da nossa fé, irmãos. É a morte da nossa fé. Nós vamos ter que fazer igual aquele pastor da Assembleia de Deus, botar uma imagem de Maria no púlpito, porque todos os concílios católicos, principalmente desde 450, olha, há 1500 anos, ele já chamava Maria de Mãe de Deus e ele já tinha lá uma imagem de Maria. Já chamavam Maria com o mesmo título de Semíramis, de Ana dos Efésios, né? Rainha dos céus, Nossa Senhora, Mãe de Deus, tudo isso já era chamado. Então, você tem que chamar ela de Mãe de Deus, você vai ter que dizer que Deus tem uma genitora, você vai ter que cometer esse pecado. Agora, como desfazer toda essa mentira e que está no mundo todo? Que está no mundo todo. Existem obras, como eu tenho mostrado para vocês, escrita nos Estados Unidos, uma das principais, em 1922, a história das igrejas que só batizavam adultos, uma obra em 2 volumes, uma obra acadêmica conceituada, que defende o sucessionismo, e muitas outras obras que eu estou mostrando para vocês. Só que o que o católico e protestantes fizeram? Eles investiram para que essa história ficasse oculta. Não? Como eu aprendi no seminário com o missionário Lourenço Osso, não? E continuei trabalhando em seminário dando aula, e eu dou aula há 38 anos de escatologia, então há 38 anos eu falo, ela é a Babilônia apocalíptica, porque faz parte da aula. E de repente, se começa a dizer que ela é, na verdade, a nossa genitora, que nós saímos dela, essa é uma mudança muito grande. Então, isso daí é para matar o cristianismo. Para matar o cristianismo. É até difícil dizer se nós vamos conseguir tirar isso da Assembleia de Deus antes do arrebatamento da igreja. Mas as pessoas estão preparadinhas para, por exemplo, se a igreja for arrebatada agora, o que as pessoas vão dizer? Olha, aquele Levi não... realmente nós saímos da Igreja Católica e esse negócio de oração aos mortos, isso é coisa boa, né? E é correto porque a igreja sempre fez. Então vamos
praticar a religião de Baal. Então, é o que eles vão fazer. Essa é a grande tribulação. Na grande tribulação, pela profecia, eles serão, a humanidade toda será enganada. Até Israel, por um determinado momento, será enganado. Vocês sabem que hoje, essa religião de invocar o mundo dos mortos, ela está em Israel. Eu tenho falado para você, é só você procurar um livro, Espiritismo Judaico. É a mesma religião de Baal. O Espiritismo é a religião de Baal. O que eles estão fazendo é chamado lá de cabala, de racidismo, está crescendo em Israel. Isso aqui não é aula de escatologia, mas tem até um judeu racidista, ou seja, desse grupo, ou seja, um judeu espírita, que é o Jared Kushner, genro do Donald Trump. Então, isso são coisas que nós temos que estar atentos. Isso todo está tentando enganar a igreja evangélica. Bom, o comentário prossegue, ainda na página 71. Os protestantes atacavam a população católica e os católicos atacavam a população protestante. Os protestantes acreditavam que deveriam matar os católicos porque estes estavam assentados no trono da igreja, mas eram representantes do anticristo. Os católicos acreditavam que deveriam matar os protestantes porque estes estavam dividindo a igreja de Deus. Era assim que eles acreditavam, né? Que no entender deles a igreja de Deus era a igreja católica. É por isso que eu deixei a igreja católica riscada aí do lado, né? Os católicos e protestantes só concordavam em uma coisa: os anabatistas deveriam ser mortos. Preste atenção nisso. As igrejas que não aceitavam o batismo o batismo infantil deveriam ser extintas. Nesse tratado de Westfália, os católicos e protestantes, eles escreveram, né, que um país católico não mataria mais um protestante. E um país protestante não mataria mais um católico. E aí foi colocada a questão: e os anabatistas? Eles falaram: não, os anabatistas não, esses continuam morrendo. Então, e isso não é o primeiro decreto que eles fazem isso, né? Outras alianças de paz que os católicos fizeram com os protestantes, eles falaram: não, os anabatistas nós temos que continuar matando.